Olá pessoal, nós estamos aqui gravando o de 8 a 80 e hoje nós estamos com um convidado mais do que especial, que é o Marlon May. Marlon, seja muito bem-vindo. Obrigado, Igor. É uma satisfação estar aqui hoje no seu podcast. Espero que eu possa agregar um pouco na sua história e também na minha história com todos aí. Amém. Marlon, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gostaria de começar esse bate-papo com você contando quem é Marlon May, de onde veio e a sua trajetória até aqui. Então, é uma pergunta bem complexa, né? Que a história é muitas histórias para contar, porém, eu acredito que na nova vertente que eu venho fazendo assim a minha vida, deixa eu começar do começo, como dizem, né? Eu sou marido da Cacá, pai da Navínia, Tutô, e uma pessoa que é apaixonado por crescimento, por desenvolvimento, por crescimento não só mental, mas também espiritual. Um cara que muitas pessoas conhecem como cantor, mas também é escritor, palestrante, uma pessoa que gosta de ver as pessoas se dando bem na vida, uma pessoa que gosta de fazer o bem, como eu digo sempre. Muitas pessoas me perguntam, Marlon, hoje em dia, o que você é? Eu falo, eu sou um ser humano em construção. Sou uma pessoa que gosta de agregar na vida das pessoas e ser um instrumento de Deus usado nesse mundo, que eu acredito que é o nosso propósito aqui. Basicamente é isso. Marlon, em suas indagações, o que fez com você se questionar? Que eu creio que até aqui foram passadas muitas situações, muitas coisas para chegar até onde você chegou. O que fez você chegar no que você está hoje? Quais foram as circunstâncias que te trouxeram a evoluir e ser o que você é hoje? Então, para eu poder responder essa pergunta para você, a resposta vai um pouco bem retroativa na minha vida, que como você já me conhece de uma longa data, você sabe que, para quem não me conhece ainda, meu nome é Marlon May, né? Mas eu acredito que essa pergunta vai ser respondida quando eu vou lá para trás, quando vai fazer mais de 20 anos que eu estou lá nos Estados Unidos. E eu me pergunto, depois de uns 2 anos que eu estava lá, eu comecei a me questionar. Foi quando eu comecei a conhecer o real sentido da gente estar aqui, né, na Terra. Eu comecei a me questionar que eu acredito hoje em dia, eu sempre vejo que eu sou um questionador. Além de resolvedor de problemas, que a gente sempre fala, que você fala que eu sou um resolvedor de problemas, eu sou um questionador. E a partir daí eu comecei a pensar em como crescimento. E por fim, você sabe também, tipo assim, que a gente troca muita ideia, eu vivi muitos anos na música, né? Sim. Então, a partir daí eu fui se deixando levar pela carreira e com muitas coisas foram acontecendo no longo do caminho, como o empreendedorismo lá nos Estados Unidos também. Então, muitas coisas vieram acontecendo entre empreendedorismo, entre financeiramente trabalhando para isso, mas também na carreira artística de música, né? Então, eu tenho que resumir um pouco, senão a gente vai, 20 horas falando aí e não acaba, né? Mas, basicamente, eu sou uma pessoa que estou cada dia mais tentando procurar melhorar. Por isso que hoje em dia eu trabalho tanto no desenvolvimento pessoal, né? Respondendo a sua pergunta. E depois você começou a trabalhar com desenvolvimento pessoal, o que te chamou mais atenção? Mudou alguma coisa na sua vida? Algo palpável? Então, como eu fazia muita pergunta, mas muitas perguntas eu se deixava levar e não tinha resposta, quando eu parei, assim, antes da pandemia, quando eu dei um break na carreira de música, vai fazer 4 anos agora, né? Que eu realmente, assim, dei um break na carreira de música, eu falei assim, não, eu vou mudar a trajetória um pouco, foi quando eu separei a dupla e tudo começou a acontecer. Foi quando eu voltei e resgatei esse lance, assim, que eu nunca parei de estudar, mas você fica levando meio paralelo, porque você vai trabalhando empresarialmente, você está fazendo dinheiro, você está
igual eu tava cantando, viajando, fazendo outras coisas relacionadas à música, né? E você vai deixando muitas coisas passar ao longo do caminho. Aí eu peguei e parei agora, nos últimos 4 anos, agora não, né? 4 anos já de volta nisso. E estou trabalhando assim no desenvolvimento, como eu sempre digo. As questões vêm para serem resolvidas. Sim. Então é o que eu sempre falo. We take the good from the bad. A gente conseguir tirar o bom do ruim. Então, é o que eu venho fazendo hoje. Todas as vezes me pegando a resolver os problemas que vêm surgindo e eu automaticamente fazendo isso acontecer no desenvolvimento pessoal. Não só para mim, para todas as pessoas que estão à minha volta. Eu venho te acompanhando há algum tempo. Eu sempre vi essa correria. E acho que hoje você corre muito mais do que você corria antes. Mas o semblante que você tem hoje não é aquele semblante de cansado, sabe? Eu acho que isso fez uma evolução tão grande na sua vida, a ponto de ficar mais leve dentro daquilo que você se propõe a fazer hoje. Então, Igor, porque é o seguinte, eu acredito que quando você... É o que a gente sempre conversa. Nesse tempo, já vai fazer... Em estudo mesmo, já vai fazer 10 anos de desenvolvimento pessoal, né? São 10 anos conhecendo mente, entendendo como é que funciona, para conseguir me entender, né? Que 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei a me perguntar qual que é a razão de eu estar aqui hoje. Sim. E não tinha, eu achava que eu comecei meio que dar uma pirada, falando, tá tudo certo, é disso aqui mesmo. Eu achava que era aquilo, tentava entender, só que eu achava tipo assim, será que é só eu que estou criando isso aqui? Aí você vai começando a conhecer uma pessoa, conhecer outra, e autores, você vai começando a entender que a gente vai conhecendo vários autores, você vai começando a ler bastante sobre isso, né? E aí o que acontece? A hora que você vê que você não é mais doido e que também tem pessoas doidas à sua volta, você fala, peraí, eu era doido, mas não era tão doido assim. Então, a partir daí, o que eu comecei a fazer? Me aprofundar cada dia mais. E hoje, nos últimos 4 anos, trabalhando com isso que eu vejo assim, que comecei a ajudar pessoas a sair da escuridão e encontrar a luz no fim do túnel, foi aí que eu comecei a olhar e falar assim, peraí, o propósito, qual que é o propósito? É achar a sua identidade, é você conseguir identificar a sua identidade para você achar seu propósito. Sem isso você não consegue fazer. Sem isso as coisas vão começando a ficar uma bola de neve pronto para explodir. Então eu acho que assim, o desenvolvimento pessoal para mim não é só para mim, é para todos que estão à minha volta e que eu puder ajudar também, eu quero ajudar, entendeu? Entendi. Muitas pessoas falam em reino dos céus, reino de Deus, e eu tenho uma perspectiva de reino da seguinte forma, tem gente que reina e tem gente que só desfruta. Certo. Eu acho que o reinar pleno está no transbordo. Eu creio que nesse momento aí que surgiu a seu canal de reflexões diárias, né? Então, o canal Reflexão Diária foi como eu comecei, tipo assim, que tinha vários amigos que começavam a perguntar, Marlon, posso trocar uma ideia com você hoje? Posso trocar uma ideia com você amanhã? Daí vinha uma pessoa aqui, outra pessoa ali, e eu comecei a perceber que todos os livros que eu já tinha lido até ali começou a fazer sentido, que tipo assim, eu conseguia entender o que a pessoa estava passando, por mais que às vezes eu não tinha passado, você está entendendo? Sim. Aí eu peguei e falei, peraí, talvez eu possa agregar na vida dessa pessoa. Eu comecei a tomar um café com a pessoa um dia, comecei a tomar um café com a pessoa outro dia, comecei a cantar uma música com a pessoa ali que às vezes estava triste. Peraí, vamos cantar um dia aí junto? Vamos. Aí ia lá, trocava ideia com essa pessoa, entendi o que ela estava passando e começou as coisas a acontecerem, sabe? E eu acredito que o transbordar é você não só ficar para você tudo que você recebe, eu consegui exatamente, o transbordar é você ajudar as outras pessoas ao longo do caminho. Eu acredito que é isso. Gente, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento, o Marlon tem um canal de reflexão do dia com o Marlon May no YouTube. Isso aí. É um canal que está em crescimento, já tem um tempinho que está lá. Vale a pena você ir lá, vale a pena você conferir. E dentro dessa história, Marlon, eu gostaria que você me dissesse uma situação, um testemunho, um compartilhar de alguma pessoa da reflexão que mais te impactou. Você tem algum disso em mente? Tenho vários, falar a verdade para você. Então, tipo, isso que é o mais impressionante. Porque quando eu comecei Reflexões Diárias,
eu comecei uma forma de autoconhecimento. Eu falei assim, eu vou postar tudo que tiver acontecendo que eu possa agregar na vida de alguém, porque como eu comecei a ajudar pessoas, trocando ideia, tomando café e tudo mais, eu comecei a ver que começou a ficar bastante pessoas para poder tomar um café. E chegou uma hora assim que eu tava, Vou ter que montar uma padaria. Vou ter que montar uma padaria. Aí o que aconteceu foi o seguinte, eu peguei e comecei a fazer reflexão, só que como ainda a área empresarial ainda continua na ativa, o que eu fiz? Eu peguei e falei, vou começar a acordar mais cedo e começar a gravar reflexão. Só que como eu moro lá na área de Boston, tinha dia que tava menos 25 lá de fora e eu, tipo assim, o que eu faço aqui? Aí, como eu gosto de correr todo dia de manhã, eu comecei a incluir a reflexão nas minhas corridas. E é o que eu faço até hoje. Tipo assim, agora que eu tô aqui no Brasil, eu ainda faço reflexão todo dia de manhã, a maioria das vezes, para conseguir agregar na vida das pessoas. E muitas pessoas, igual você falou do testemunho, eu vejo assim, o tanto que pessoas em momentos difíceis se apegam nas palavras que eu falo, sabe? Assim, porque o que acontece? Eu vejo que muitas coisas que você, no caso eu, vivo, pessoas conseguem tirar para não errar a mesma coisa. Você entende? Às vezes a pessoa tá, tipo assim, errar em alguma coisa ali, um toque que eu consegui falar, ó, eu fiz isso e eu errei. Aí a pessoa fala, pô, acho que eu não vou fazer isso também não. E muitas pessoas me mandam mensagem assim, nossa, hoje eu ia fazer tal coisa, ou talvez, que eu acho que um dos mais impactantes assim que eu recebi até hoje foi uma pessoa que estava, eu acho que, eu não conheci ela assim pessoalmente, mas ela mandou para mim e falou assim, ó, estava a ponto de cometer alguma coisa, tipo, talvez um suicídio, alguma coisa contra mim mesmo. Eu fui sentir uma reflexão sua, eu falei mandei mensagem para alguém através da sua reflexão e consegui não fazer isso. Acho que foi uma das mais impactantes até hoje, sabe? E você conseguir ver que você conseguiu mudar a vida de alguém, isso é muito importante. Eu acho que para mim, assim, foi uma das mais relevantes até agora, sabe? Isso motiva muito a continuar, né, Marlon? Nossa, esse foi um kickstart, né? Foi assim uma coisa muito impactante para mim, porque até então era só alguma coisa assim que eu estava fazendo. Você acredita, só que a hora que as pessoas realmente começam a te mandar mensagem, não só dessa forma, mas também como você está agregando no dia a dia dela, isso é muito importante para mim. E dentro dessas reflexões, além do clima, que esse ano foi mais hostil, né? Parece que o inverno lá nos Estados Unidos demorou um pouco mais a passar. Eu vi ali, acompanhei você pisando naquelas neves lá, e dias de muito frio. E eu vi você querendo sair, querendo fazer e falando, e isso me impactou bastante. Mas só que além disso, teve alguma coisa em algum momento que você pensou em parar? Porque você tem uma vida. Uhum. E para continuar isso, é o que você falou, tem que ter um propósito, né? Teve alguma situação que quase que você parou, que talvez tenha feito você tentar parar, mas ao mesmo tempo, o que te ajudou a não cair nessa de paralisar? Então, Igor, antes da reflexão, eu passei... Não, vamos voltar um pouquinho. 4 anos e meio atrás, foi quando eu voltei para os Estados Unidos, assim, para ficar bastante, que eu até então estava indo e vindo bastante dos Estados Unidos para cá, para trabalhar na música, né, e tudo mais. Por isso que eu digo sempre, quando você, de certa forma, vai na escuridão, é que você consegue olhar para cima e ver a luz do fim do túnel. Foi quando eu comecei a meio que dar uma depressão, sabe? Começou a dar uma depressão, assim, porque é muita coisa acontecendo, muita pressão, muita coisa. E logo depois que eu fui parando com a música, abalou muito por causa da pandemia, né? E foi quando eu peguei e falei assim, eu acho que foi na hora que eu meio que quase, assim, antes da pandemia, foi quando eu quase parei, assim, falei, não, para mim acho que já deu, eu não vou parar com tudo isso, vou
Não sei, tipo assim, você pensa em várias coisas. A pessoa que tem depressão não consegue entender que você pensa, tipo assim, só vou parar, não quero fazer mais nada. Só que foi no clique, eu acho assim, foi no clique ali, naquele fração de segundo que eu comecei a... É que eu estou lendo, eu estou escrevendo um livro agora, que é o meu primeiro, de muitos, se Deus quiser, que lá eu conto, que tem a shed, que é uma garagem, que quando eu voltei, nesses 4 anos e poucos atrás, eu ficava muito nessa garagem, que eu mexia com a Naura Automotiva lá, que eu vendia carros também e tudo mais, e foi quando eu peguei comigo mesmo querendo desistir de tudo. Mas foi nessa hora que eu comecei a entender como Deus trabalha na vida da gente. Foi quando eu comecei a ver que a gente tem que colocar tudo nas mãos de Deus e parar de querer carregar o peso do mundo. Você entende? Tipo assim, foi quando eu comecei a entender que a gente pode ser mais relax na vida. Foi como, igual você falou, porque a gente se conhece há tanto tempo, por que eu comecei, o meu semblante começou a ficar mais calmo. Foi quando eu tirei o peso que estava nas minhas costas e entreguei nas mãos de Deus. Foi quando eu comecei a ver que tudo na vida tem um tempo, como tem na Bíblia. Tudo na vida tem seu tempo. Então eu comecei a entender que nessa hora de escuridão foi quando eu consegui achar a luz. Quando você não tinha mais força para lutar com os seus braços, exatamente, você achou um colo para se reclinar. Exatamente. Foi o kickstart, foi aquele pontapé inicial assim, que eu comecei a voltar a ser o Marlon de antigamente. O questionador, não só o que estava indo ao bando, porque eu sempre fui querer saber o que estava acontecendo ali. Eu sempre fui questionador, eu sempre fui a pessoa que... Eu sempre quis questionar. E na shed, ali naquela garagem ali, eu comecei a questionar de novo. Falei, por que eu tô aqui desse jeito? E aí foi a hora que eu coloquei os 2 joelhos no chão e falei assim, agora eu vou ter que me render a Deus, vou ter que começar a entender realmente o que está acontecendo aqui. E foi essa hora que eu comecei a entender como que Deus age na vida da gente. Foi essa hora assim que eu achei que eu ia desistir. Depois disso, Igor, depois que eu trilhei de novo, que eu consegui pegar a raiz para mim conseguir crescer de novo, que vai fazer 5 anos aí nessa trajetória de crescimento de novo e voltar na ativa, foi nessa hora que eu criei meus métodos. Como que eu não desisto mais? Eu criei meus próprios métodos, que é acordar, fazer minha meditação, eu consegui ter a hora comigo mesmo, ter hora com Deus, ter hora com a minha família. Eu comecei a ter os meus princípios de volta. Sabe, que quando você começa a não ter seus princípios, eu acredito que é a hora que você começa a se perder. Quando você começa a agir no automático, né? Exatamente. Você tem que ter os seus princípios, irmão. Você tem que ter, cara. Se não tiver seus princípios, que você tem que estar bem. Porque você estando bem, você trata a sua esposa bem. Você trata seu filho, sua filha bem. Você se trata bem. Você trata todo mundo à sua volta bem. No momento que você começa a ser carrasco com você mesmo, você começa a ser carrasco com todo mundo. Então você tem que cuidar de você mesmo, cara. Se você não cuidar de você mesmo, ninguém vai cuidar, mano. Foi aí que eu peguei, comecei a parar, tirei o peso das minhas costas e falei, agora o rolê é diferente. Eu creio que nesse momento aí, igual você falou, no seu momento mais ruim, mais profundo ali da escuridão, você enxergou a luz, que é Deus, na sua vida, e isso trouxe para você uma nova identidade, um novo Marlon, resgatou a essência daquela criança lá atrás, lá no Paraná, né? Exato. Voltou a ser feliz. E isso aí, o que me deixa mais impactante é como que Deus age na nossa vida. Ele nos deixa de uma forma tão confortável que Ele nos mostra quem nós somos nele. E as coisas ficam mais leves, mais tranquilas. Hoje eu vejo um Marlon, eu que conheci o Marlon antes atarefado, abafado, só na correria, ria, brincava, mas era algo um pouco superficial. Era mais um pedido de socorro do que eu... Então, Igor, porque querendo ou não, todos nós criamos as crenças na nossa cabeça. Sim. Depois que você consegue dominar suas crenças, que é o que todas as pessoas que eu conheço, mentores, que falam. Se você consegue dominar suas crenças e tirar as crenças limitantes de dentro de você, sim, é a hora que você começa a crescer.
Depois que você consegue entender que Deus é o epicentro de tudo e que o segundo, na minha opinião, é sua inteligência emocional, que você conseguir a lidar com as suas emoções na raiva, na angústia, na dor, também na alegria. Que muitas pessoas, eu não sei se você sabe, a maioria dos acidentes acontece quando a pessoa está muito alegre. Você vê, a pessoa está tão alegre que esquece da segurança, esquece das coisas. Então, tipo assim, é as pessoas conseguirem entender que a inteligência emocional, depois de Deus, eu acredito que é a segunda coisa que, sim, que se você conseguir entender, é o sucesso, o caminho do sucesso. Que você começa a dominar em todas as coisas que você faz, né? Exato, entendeu? Porque, tipo assim, querendo ou não, se você consegue dominar tudo que você for fazer, você vai ter os seus princípios a seguir. Que não adianta você falar assim, eu vou seguir um princípio, vou dar um exemplo aqui. Você vai falar assim, eu quero fazer dinheiro, mas se você faz 1.000, você gasta 2.000, que princípio que você está seguindo? Nenhum. Você tem que fazer os 1.000 e você conseguir viver naquela circunferência dos 1.000. Se você ganha 2, você tem um tanto maior para você conseguir lidar. E assim, a hora que você tiver com 10, você não querer gastar 20. Gasta dentro dos 10. Você tem os princípios para isso, entende? E quando você entende isso, você consegue entregar 100% daquilo em tudo que você faz. Se Exato. Você vai trabalhar, você não vai trabalhar para talvez dar certo. Ou quem trabalha assalariado não pode trabalhar simplesmente pelo salário. Exato. Mas ele tem que dar 100%. Porque se ele der 100% como funcionário, não tem jeito. Quando ele for seguir o próprio caminho dele, ele vai dar 100% no dele. Então, Igor, é bem interessante isso, que eu vou contar uma historinha para você aqui bem rápido. Sim. É o seguinte. Logo quando eu trabalhei muito tempo com um caminhão de bombeiro nos Estados Unidos, na área de fabricação de caminhão de bombeiro, e quando eu fui contratado nessa empresa, eu fui contratado sem saber quem que era o dono da empresa. E na época fazia você tinha um teste para fazer. Você ficava acho que uma semana trabalhando, faz muito tempo. Acho que vai fazer aí por volta de 17 anos isso aconteceu. Aí eu não conhecia o dono da empresa, só que a empresa estava em começar em expansão. Hoje é uma das maiores dealers de caminhão de bombeiro dos Estados Unidos. Mas na época, todo dia, na hora do almoço, eu encontrava com um senhorzinho. Nessa semana que eu fui fazer o teste, eu parava para almoçar, meio-dia, e esse senhorzinho estava indo arrastando o galão de lixo para jogar no dumpster, que é no container de lixo, sabe? Sim. Aí eu peguei, todo dia esse senhorzinho vinha e conversava comigo. Ô, Marlon, tudo bem? Falei, tudo bem. E comecei a criar amizade naquela semana com o senhorzinho. Eu não sabia quem que era aquele senhorzinho, mas eu tratava ele bem. Que até então eu estava trabalhando ali com o caminhão de bombeiro e tudo mais. Na hora do almoço eu parava e conversava com ele. Aí tá, beleza. Foi ali um dia, 2, 3 e todo dia, sexta-feira, que era o dia de eu conhecer o dono da empresa. Para ver se eu tinha sido aceito para trabalhar na empresa, né? Que era tipo um teste de uma semana ali, você ficava ali fazendo o que você fazia e tal. Aí, até também por causa da minha idade na época, para trabalhar na empresa daquele jeito, na qualificação que eu estava trabalhando, era diferente. Aí, na hora da entrevista que eu fui fazer, eu vi o senhorzinho passando no corredor, falei, tudo bem e tal? Ele falou, tudo bem e tal. E passou. Aí a secretária veio e falou, você não vai ter entrevista não, tá tudo certo. Eu falei, mas como assim? Que não vou ter entrevista? Tipo assim, então não passei, né? Que tava indo tudo tão certo. Aí ele pegou e voltou. Ele falou, Marcos, você foi aceito aqui, parabéns. Eu falei, mas eu não sei se eu fui aceito, porque a moça acabou de falar para mim que tá tudo certo, mas não sei se é para mim ir embora, ou não sei se é para mim ficar. Ele falou, não, eu já assinei tudo, tá tudo certo. O dono aqui sou eu. Oh. Então o rapazinho, o senhorzinho, que todo dia tava indo levar o lixo lá, eu conheci ele, depois a gente virou amigo do peito mesmo. Então, tipo assim, aconteceu isso, que daí eu comecei a ver o tanto que você plantar a semente certa, sem querer tirar vantagem de ninguém, você tá plantando a famosa lei da semeadura, né, Igor? Você Sim. plantar a semente do bem, sem saber, você tá fazendo bem.
Você já você colhe, tá fazendo, ele já é colhe para na você semeadura, mesmo, né? você tá entendendo? Sim. Então nessa hora eu peguei, eu olhei e falei assim, nossa, meu Deus do céu. E na hora, tipo assim, eu fiquei, não acredito, cara. E depois eu vi que, tipo assim, todo mundo ali sabia que ele trocava ideia comigo, mas na hora, assim, eu não sabia. Eu tava ali como o Marlon ali, beleza, eu tava trocando ideia na linguagem não de dono da empresa, mas como amigo, e todo mundo chegava nele e Uma falava... linguagem não formal, né? Não for, exatamente. E ele, tipo assim, a gente continuou até o dia que eu saí da empresa, porque eu abri minha empresa na época depois. E olha pra você ver que da hora. Esse é o lance da gente plantar o bem para colher o bem, né, cara? E eu tenho certeza que naquele momento o que pesou mais para ele foi a questão do caráter no conversar ali. Ele viu quem era você. Às vezes a capacitação podia ter gente mais capacitada, mas o caráter ali pesou também. Eu tenho certeza disso, que esse bate-papo diário, ninguém conversa com a pessoa vários dias seguidos se ela não estiver gostando da conversa. Exatamente. Então, fica a dica aí para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, o que isso faz de diferença na vida da pessoa. Exatamente. Você ser autêntico, você dedicar 100% ali, né? E eu queria que você falasse aí 3 coisas principais para quem está nos ouvindo hoje, que às vezes está tentando paralisar alguma situação, paralisar na vida, paralisar, igual no ponto que você chegou lá atrás. Não quero saber de fazer mais nada, eu vou parar tudo por aqui, para mim já deu o que tinha que dar, não quero saber de mais nada. Ou então até mesmo começou a achar que ele não era capaz de nada, que tudo que ele faz dá errado. Eu queria que você desse uma mensagem, entendeu? As 3 principais coisas que essa pessoa tem que ter dentro do coração dela para fluir, deixar fluir e mudar essa realidade. Porque às vezes quem está no fundo do poço não está no fundo do poço porque quer estar no fundo do poço. Situações levaram ali. Quando a gente entra no modo automático, a vida nos leva a se conformar e aceitar tudo que nos é dado. Mas como você teve um fôlego aí de vida, e eu creio que várias coisas comungaram para que essa situação se expandisse. Você poderia dar um recado para quem está nos ouvindo, que quer mudar a situação, quer mudar de vida, literalmente? Então, Igor, primeiro eu acredito que é você encontrar seu propósito. Sabe? O que quer dizer encontrar seu propósito? Se você conseguir entender sua identidade, você conseguir se conhecer mesmo. Acho que é o primeiro, assim. O primeiro, no primordial, é você entregar nas mãos de Deus tudo, como eu fiz. Sim. Você conseguir tirar as pressões que tem na sua cabeça e falar assim, meu Deus, me ajuda. É a primeira de todas. A segunda é você conseguir encontrar seu propósito, sua identidade. Você falar assim, não, eu sou esse tipo de pessoa aqui, eu faço isso aqui, eu faço bem feito isso aqui para você... Não quer dizer que você vai fazer só uma coisa na sua vida. Sim. Tem muitas pessoas que falam assim, eu sou, por exemplo, no meu caso, eu canto, né? Eu sou cantor e não faço mais nada. Não é por causa disso que eu não vou levantar uma câmera. Não é por causa disso que às vezes eu posso estar ali gravando você. Você está entendendo? Pessoas hoje em dia se rotulam muito. Eu acredito que a pessoa, para tirar essa pressão de você, você tem que tirar a pressão de rotulagem. Tira a pressão que está dentro de você. Eu acredito que eu sempre falo com a minha esposa, é a gente conseguir tirar cada dia mais pressão que está te pressionando. Você conseguir tirar isso. A segunda é você encontrar seu propósito, identidade, essas coisas assim. O terceiro, eu acredito que é você, em vez de olhar pessoas como um cifrão, como uma nota de dinheiro, é você conseguir olhar pessoas como pessoas. Você não querer ficar com alguém porque que ela tem, mas por aquilo que ela é. Eu acredito que as 3 primordiais coisas na sua vida é você entregar sua vida a Deus, você conseguir ver que Deus é no controle de tudo. Você não manda nada aqui. Sim. Você não tem controle de nada aqui. Você planeja, mas Deus maneja. Você entendeu? A gente não tem controle de nada aqui. E isso, na minha percepção, a melhor coisa assim que eu entendi que eu planejo, mas Deus maneja. A segunda coisa, encontrar o propósito. O que é o propósito seu? Talvez, eu vou dar um exemplo bem simples. Tem um senhorzinho que ele trabalhou, acho que 28 anos como... eu troquei ideia com ele esse tempo atrás. Ele trabalhou 28 anos de guardinha na escola.
E sempre eu via esse senhorzinho, cara, quando eu tava lá no Paraná, eu sempre via esse senhorzinho feliz, cara. Ele era feliz, uma pessoa feliz. Você olhava pra ele, o cara tava sorridente, cara. O cara era sorridente. Eu falava, mano, esse cara é feliz, né? E esse tempo atrás eu estava trocando ideia com um amigo meu e ele falou assim, cara, você citou na sua reflexão sobre o senhorzinho lá, acho que o nome dele, esqueci o nome dele agora. Você citou daquele senhorzinho lá e ele era tão feliz. Por que você acha? Aí foi quando eu parei para pensar e falei assim, o propósito dele, a felicidade dele, a identidade dele era estar feliz ali. Não quer dizer que o seu propósito tem que ser, você tem que ser bilionário para você ser feliz. Talvez o seu propósito é ser o guardinha, mano. Talvez o seu propósito de vida é você conseguir ajudar as pessoas que estão ali. Talvez o propósito de uma enfermeira na vida dela é conseguir estar ajudando os pacientes dela ali. É a pessoa conseguir achar a identidade dela ali. Entende? Às vezes a pessoa fica, que eu vejo muito hoje em dia, mentores querendo que todo mundo seja igual. Ninguém é igual não, irmão. Ninguém é igual, cara. Então, tipo assim, peraí, você pode ajudar muitas pessoas, mas ninguém é igual. Ninguém tem a fórmula. Igual, por exemplo, sucesso deixa rastros. Sucesso deixa rastros. Fracasso também. Então, tipo assim, eu acredito, você conseguindo identificar o seu propósito nesse mundo, é uma das primeiras coisas que você pode fazer. E a partir daí, as coisas irão fluir na sua vida. Eu acredito que é esse. Sim. Você falou uma coisa muito importante. Tem pessoas que falam assim, onde eu cheguei, todo mundo pode chegar, todo mundo... Mas você chegar não é simplesmente você ser a mesma coisa que a pessoa é. Exatamente. É você ser o melhor naquilo que você faz. Exatamente. É você ser o excelente naquilo que você faz. E nem sempre ser o excelente é você ser o melhor em si, mas é você dar tudo de si. E isso é a excelência. Você está com o coração ali e fazendo e sendo feliz. Exato. Então, porque é o seguinte, eu acredito que cada pessoa tem seu tempo, Igor. Sim. Igual, por exemplo, eu sou acelerado, você sabe. Eu sou acelerado, bicho. Eu acelero, eu sou acelerado. Mas cada um tem seu tempo. Eu aprendi isso, sabe? Cada pessoa tem seu tempo. Igual a minha irmã, ela tem o tempo dela. Sim. Não quer dizer que ela está errada. Não. Cada pessoa tem seu tempo. E pessoas acham que todo mundo... Tem pessoas que acham todo mundo ao mesmo tempo. Então, tipo assim, esses dias para trás eu escutei um podcast muito interessante que o rapaz falava assim, tem pessoas que são gatinhos, tem pessoas que são leões. Então você tem que entender, às vezes o gatinho está feliz onde que ele está, ali dentro de casa. Mas tem leões que estão dentro de casa e quebra tudo ali, porque não entende a dimensão que ele tem nas mãos. Mas também tem os gatinhos que estão lá na selva e vai ser comido pelos leões, cara. Então você tem que entender que se você é gatinho, fique em casa e faz o que você tem que fazer de gatinho. Agora, se você é leão, não fica querendo se privar das coisas, não. Se você tem coragem, cara, se joga e vai. Você tá entendendo? Só que cada um tem que entender aonde tem sua limitação para não quebrar a cara. Cada um tem seu tempo, acredita. Cada pessoa tem seu tempo. Então, se você consegue entender o seu tempo, irmão, você vai dar certo. Não tem como, não. Sim. E você falou que está escrevendo um livro. Uhum. E aí, a gente precisa esperar muito ainda ou tá... Não, esse ano vai sair o livro, cara. Vai? Vai. Até o fim do ano, acredito que já tá. Eu já quero comprar um, porque se Deus dentro quiser. do que está acontecendo nas reflexões, eu acompanho a reação das pessoas e o Marlon sempre compartilha comigo isso. E o legal é o feedback que as pessoas vão dando. Não é nem questão de dinheiro, é questão do transbordo. Exato. Igual você falou. Eu vi que tem pessoas sendo impactadas. Dentro disso, esses dias para trás aí, uns meses para trás, eu comecei a dar uma caminhada. E você acredita que pessoas começaram a me cobrar da caminhada? Eu dei bobeira de filmar 2 vezes, mas você não tem noção da pressão que tem. E aí, você continua? E aí tá... Você vê que as pessoas acabam se importando. Hoje, num mundo que tem tantas influências do jeito que tem, influenciando em qualquer coisa, às vezes quando você vê que você influencia de forma positiva, você eleva as pessoas. Eu acho muito bacana esse trabalho que você vem desenvolvendo, em querer upar pessoas, trocar pessoas de patamar. Mas não é patamar financeiro, é o patamar emocional.
é a questão do domínio próprio, levar as pessoas a entenderem que existe a condição do domínio próprio. Se eu não consigo dominar o meu próprio corpo, se eu não consigo dominar aquilo que eu como que eu vou avançar? Eu acho interessante isso. Eu acho interessante que você sempre põe nessa reflexão de maneira clara. Não é que é coisa didática, é uma coisa natural do Marlon. Eu acho, o que eu acho mais, a empatia que traz é a questão de que você faz uma coisa tão suave. É como se estivesse sentando na internet com o senhorzinho falando. Então, é o que eu procuro fazer sempre. É o que eu procuro para mim. Sim. Eu procuro, I'm a simplifier. A gente fala assim, eu sou um simplificador de questões. Eu sempre tento simplificar as coisas, sabe? Porque a gente simplificando, a gente entende. Tem pessoas que complicam demais as coisas, cara. Não precisa. Tem muitas coisas que eu entendo. Tem coisas que realmente são complicadas. Só que tem coisas que a pessoa complica para que às vezes a outra não entenda e tentar. Isso que eu acho que é o pior de tudo. Pessoas tentar tirar vantagens em pessoas talvez que não tenha tanto know-how no que está querendo fazer. Sim. O que eu mais vejo hoje, Diego, é pessoas que vendem cursos, que vendem sonhos, e pessoas compram acreditando naquilo. Que vai mudar de vida só no comprar. Exato. Só que a pessoa às vezes está comprando a Lamborghini, está comprando um carro top, está comprando um monte de coisa, só que não agregou na vida da pessoa, tirou o dinheirinho que ela tinha e acho que como é que essa pessoa dorme, velho? Isso que eu fico pensando para mim, por isso que eu acredito em simplificar a vida. Tudo que eu falo é o que eu vivo, sabe? Eu não fico tentando inventar historinha assim, eu vou fazer isso, aquilo ali, aquilo outro. Não, o que eu vivi eu passo, se a pessoa se identificou, legal, se não se identificou, legal também. Deus que te abençoe, bora pra cima. Eu tenho um testemunho disso aí. Uma pessoa que eu compartilhei a reflexão diária falou assim, mas ele não falou nada. Ele falou uma coisa e parou por ali e tal. Ele tinha que esmiuçar mais. Aí eu falei, talvez, porque o propósito não é ele te entregar algo pronto, e sim levar você a refletir. Exatamente. Eu falei assim, e a semente deu certo. Por quê? Uma vez que você me questionou, que estava esperando algo mais e tal, você gerou expectativa, você gerou a vontade de mudar. E muitas vezes. Aí eu falei assim, o que está diferente nessa equação é que agora você tem que começar a refletir sobre o assunto. É buscar. Ele despertou em você o endereço da busca. Eu joguei a semente. Aí o meu colega falou assim, Noigo, olhando por esse lado, realmente. Eu falei, pois é. Em vez de você questionar como foi feito, pense no que foi falado. Que essa semente aí, não adianta. Na palavra do semeador também fala sobre isso. Que tudo no tempo certo vai frutificar, vai florescer e bola para frente. O semeador nem sempre vai ver a árvore que foi nascida daquela semente, mas a outra pessoa vai ver. Outra pessoa vai desfrutar do fruto daquela árvore. E isso é muito interessante. É isso aí que eu achei mais interessante das suas reflexões. Não só entregue nada pronto, igual as pessoas estão acostumadas a pegar. Você só pega aquilo que você viu, que você analisou e põe para a pessoa. Joga aquela semente que você recebeu, que já frutificou em você. Você viu que tem resultado, você viu que tem fruto e fala com a pessoa. Vamos pensar aqui fora da caixa? Vamos pensar nesse ponto? Exato. Eu achei muito interessante. Então, ainda mais que hoje. Hoje que eu ainda estudo na Christian University na Flórida, eu venho vendo tanto que pessoas pensam como eu achava que era certo. Porque às vezes eu venho, como eu te falei lá no início, eu achava, não é possível, as pessoas não pensam dessa forma. Porque, por exemplo, eu acredito que tudo na sua vida é como a lei da semeadura. Tudo que você planta, você vai colher. Mas também tudo que você joga no universo, você vai receber. Se você consegue administrar suas emoções, que, por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples, já mudando um pouquinho do contexto. Se você consegue, na noite anterior, você conseguir fazer uma meditaçãozinha bem leve, antes de ir dormir, você vai acordar muito melhor no outro dia. Você vai acordar já com aquela sensação boa que você dormiu bem
e você vai acordar bem. Então, eu acredito assim, nesse vibe de estar fazendo bem, eu acredito tudo que você estiver jogando, como lá no meu emprego lá que eu tive naquela época, que eu fiz só o bem ali pro senhorzinho, até muitas vezes ajudei ele a jogar o lixo no lixeiro, eu recebi o bem sem questionar. Então eu acredito que hoje em dia, por tantas vendas de curso, tantas vendas de tudo, e as pessoas não olharem talvez, também não estou desmerecendo, que tem muita gente boa, cara. Tem muitas pessoas que são fenomenais, que são pessoas excelentes. Que fazem com propósito, né? Que fazem com propósito. Várias aqui no Brasil também, como também lá nos Estados Unidos. Eu venho me aprofundando muito nisso. E só que eu também crio as minhas técnicas, como eu faço as minhas coisas, que deu certo para mim. E muitas pessoas estão gostando disso também. E eu acredito assim, se as pessoas estão gostando também é porque tem pessoas que pensavam que nem eu, sabe como é que é? Resumindo aqui, não é o vender por vender. É ter um propósito. Exato. A venda é só um resultado. Exato. A venda é só um resultado. É igual eu falo com muitas pessoas. Eu tenho amigos que compram curso e fazem. Eu falei, fulano, se você compra para dar 100% daquilo que você tem para você aprender. Agora, se não for assim, não entra nessa não. Agora, se você quer investir, você tem que pensar o seguinte, eu estou investindo meu dinheiro aqui, meu tempo aqui, vou ter que dedicar. Porque se você comprar por comprar, não vai trazer resultado. Você tem que buscar fluir, você tem que buscar desenvolver na vida. É porque, por exemplo, hoje em dia, como tem muito coaching, né? Coaching de tudo, até coaching para não ser coach, até tem isso hoje em dia. Nessa vida de coaching, eu vejo que tem muitas pessoas boas no mercado, cara. E eu conheço várias pessoas muito habilitadas, muito sérias, muito íntegras no que fazem. Muitas. Eu conheço várias pessoas boas. Mas também tem muitas pessoas que tiram proveito, às vezes, e depois simplesmente saem fora. Então, o apelo aqui que eu sempre faço no final das reflexões é também entender que Deus está dentro de você, sabe? Então, como é que será que a pessoa entende o que eu estou falando? Que Deus está dentro de você, só que você tem que permitir que Ele esteja. Então, a pessoa que está, talvez, pegando só o dinheiro da pessoa, será que ela está entendendo que essa pessoa talvez está sendo prejudicada? Eu fico tentando entender, mais ou menos, muitas pessoas que, às vezes, só tentam tirar proveito dos outros. Só que também a gente não pode... como é que eu posso dizer? Não pode falar que é todo mundo que faz isso. Porque tem pessoas que realmente estão salvando vidas, né, através do coaching. Então, tem isso também. Amém. E deixa eu te falar, uma frase. Imagina que nós estamos aqui num canal aberto para o mundo. E nós estamos num canal aberto para o mundo. Se fosse te dado o direito de falar uma frase para a pessoa que você pudesse deixar como um legado, como algo que impactasse a vida de pessoas, você teria uma frase desse tipo? Pergunta balança sua, hein? Pergunta bacana, hein? Seguinte, uma frase? Uma frase. Reflexão funda essa, hein? Essa aí dá uma reflexão de 5 horas, nem de 5 minutos. Eu acredito assim, ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame também as pessoas em vez do dinheiro. Porque pessoas esquecem, eu acho que assim, o que mais pega é pessoas que amam o dinheiro em vez das pessoas. Eu acho que mais pega hoje em dia assim, vendo pessoas passando em cima de outras por conta do dinheiro. Eu acredito que é isso, sabe? A gente conseguir entregar a Deus a nossa vida e ver que dinheiro é importante, fascinante, extraordinário. É bom ter dinheiro. Tem pessoas que falam que dinheiro não traz felicidade. É errado. Dinheiro compra felicidade. Ajuda, cara. né? Ajuda, proporciona felicidade. Aquela viagem, né? Viagem. Você vai lá em Bahamas hoje. Né? Não é bom demais? Agora, como é que chama aquele país lá que você teve que parar lá porque você perdeu o voo?
Panamá. Panamá. Olha que Uau. maravilha. E você ficou no resort, né? Não é top? Sem pagar, né? Então, olha pra você ver que maravilha. É a lei do retorno. Mas é fantástico ter dinheiro, é fantástico tudo isso. Só que a pessoa não trocar o dinheiro, talvez pelo sorriso da pessoa. Sim. Você entende? Ou talvez você pode proporcionar isso pra pessoa, por que você não proporciona, cara? Você entende? Então acho que a minha frase é: ame a Deus, ame as pessoas e use o dinheiro. Não se deixe o dinheiro usar você. Eu acho que é isso a frase assim top. Nossa, agora você que me pegou de surpresa e me leva a refletir. Você me levando a refletir aqui, no meio do podcast, você está me levando a refletir numa coisa. A única coisa que Deus chama de Senhor na Bíblia, o Senhor é o único, mas a única coisa que Ele chama de Senhor é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, porque isso tem capacidade de escravizar pessoas. Eu sei. Eu sempre falo o seguinte: o dinheiro, ele nunca é o mais importante. Deus é mais importante. E, lógico, o dinheiro nos ajuda a viver, nos ajuda a desfrutar e tudo, mas ele nunca pode ser o principal de todas as coisas. E sim, um resultado. Então, para você ter o dinheiro como resultado e não ser escravo dele, você nunca pode fazer nada pensando no dinheiro. Você faz aquilo que tem que ser feito, aquilo que precisa que ser feito. É igual o cara que vai trabalhar, que ganha comissão, que é o meu caso hoje, eu sou representante comercial. Eu saio para trabalhar. O dinheiro nunca pode ser o objetivo. Nunca pode ser o objetivo. Entendeu? Eu tenho que trabalhar venda a venda e sem preocupar com isso. É fazer bons negócios, é levar pessoas a fazer bons negócios, que eu tenho uma visão diferente de pessoas que tem no meio. Eu quero levar os meus clientes a ter bons negócios. Tudo que ele comprar de mim, eu quero que flua, eu quero que gire, eu quero que avance. Por quê? Se ele avançar, eu também avanço. Com certeza. Eu também avanço. O dinheiro vai vir. É um resultado. É o resultado. Então, você falando aí, você pegar Deus primeiro e não ter esse apego com o dinheiro em si, não colocar o dinheiro, não dar o dinheiro a importância que ele precisa. Mas você gostar de tê-lo, mas ter para usá-lo, Então, não para... Então, eu acredito que tem uma linha muito tênue nisso, sabe? Entre usar o dinheiro e ser usado pelo dinheiro. Sim. Porque, tipo assim, todos nós precisamos de dinheiro. Tem pessoas que falam que o dinheiro é sujo, não sei o quê. Depende, cara. Se você souber usar o dinheiro direito, ele te usar... Quando você usa ele com propósito. Exato. E você ter coragem, que eu acredito que é a linha certa. Você ter a coragem de fazer as coisas. Como Deus explicou tudo na Bíblia, né, Igor? Tipo assim, ele vai te dar uma moeda, vai te dar 3 moedas, vai te dar 5 moedas, não foi isso? Do talento. Não é? Ele vai te dar, cara. Agora Então, você tipo tem assim, que trabalhar. você vai usar? Você vai ter coragem de usar? Ou você vai só esconder a sua para tentar entregar para ele de volta? É você conseguir usar. Se ele te deu 1.000 moedas, faça virar 70.000 moedas, cara. Agora, se ele te deu 1.000 moedas, você vai esconder? Então, tipo assim, eu acredito que Deus vem me dando moedas e eu venho apostando. Trabalhando. All-in, cara. É all-in. Tipo assim, é tudo na mesa. Vambora. Você tá entendendo? É a gente ter coragem. Lógico, com os pés no chão, cara. Você tem que ir com os pés no chão. É você conseguir ter os pés no chão para entender que se Deus te deu aquilo ali, é porque Deus sabe que você é capaz de seguir aquilo ali. E é um propósito que você tem que valorizar aquilo de tal maneira a multiplicar. Exato. Multiplicar, que seja multiplicar momentos, que seja multiplicar experiências. Exatamente. Eu digo que experiências te levam ao patamar, entendeu? Exato. Então, você aproveitar aquilo que Deus está te dando e para investir em você e investir nas experiências. É porque que Deus vai multiplicando exato. Aquilo. Muitas pessoas assim me perguntam: Marcos, o que você acha que eu devo investir e tal? Em coisas, você investe em quê? Você faz o que? Eu acho que assim, o primeiro investimento que você tem que fazer na sua vida é investir em você mesmo. É o que eu sempre falo para todas as pessoas. Invista em você. Tipo assim, eu tenho R$500. Você vai numa palestra, compra livro, se aprofunda, sabe, no que você quer fazer.
que você vai estar investindo na sua vida. Você vai estar investindo nos seus filhos, você vai estar investindo no seu cônjuge, você vai estar investindo em você está investindo na sua família inteira. É você conseguir entender que se você estiver investindo em você, é o maior investimento que você pode fazer. Entende? Entendo. Esse é o investimento top. Depois disso, meu irmão, é o que eu venho fazendo todo dia na minha vida. É investindo em mim e automaticamente todo mundo está à minha volta. Sim. Isso é muito bom. Bom, Marlon, foi um prazer estar aqui com você, entendeu? Eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo gostem disso. Compartilhe essa mensagem. Segue o Marlon lá no canal do YouTube. Segue o Igor também aí, 880 Podcast, né, Igor? 880 Podcast. É isso aí. E eu quero terminar esse podcast com uma frase. A frase que você sempre usa. Você pode falar comigo? Posso. As oportunidades existem. Só que você tem que estar preparado preparado para elas. Não esqueça. Um grande abraço. Tamo junto.